Sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Boa tarde a todos. Foco no desembargador Mário Mazurek, na tela do cantilho superior, logo do TRP, direito inferior, janela de Libras com intérprete. Judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Imagem ampla do plenário. Realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto à apreciação pares a ata da 63ª sessão ordinária, judiciária ordinária de 27 de agosto de 2025. Foco no desembargador Mário Mazurek, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Desembargador Mário Mazurek é branco, de cabelos grisalhos, curtos, penteados para trás, olhos anadoros azuis, sobrancelha grisalha, nariz afilado, barba em forma de cavanhaque grisalha, traje toga preta. 2024, origem Carlos Suene, a relatoria da juíza Paola Santos, recorrente Rony Pereira dos Anjos, advogada Máxima Maia Moreira, advogado também João Victor Lima de Neves, Matheus Maia Machado, Wilson Torrão Teles Lobato, procuradora de Justiça, doutora Sara Cavalcante. A palavra está com a relatora. Obrigada, presidente. Excelentíssimo Imagem senhor ampla do plenário. presidente, eminentes pares, Foco na juíza Paola Santos. doutora Ela é branca, de procuradora cabelos regional castanhos eleitoral, claros, lisos, todos longos. que nos Usa ler assistem, maquiagem, os sobrancelha bem advogados desenhada, olhos presentes. amendoados pequenos, Boa castanho tarde. escuro, usa óculos de Os grau, autos de recurso de armação eleitoral, escura, nariz interposto afilado, por Rony batom Pereira dos rosa Anjos, escuro, contra a traje toga sentença preta. prolatada pelo juízo da primeira zona eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de vereador nas eleições de 2024. O recorrente alegou, em síntese, que a decisão combatida se fundamentou no artigo 21, parágrafo 1º da resolução do TSE 23.607/2019, para afirmar que o depósito de R$ 2.000 realizado pelo recorrente violou as normas eleitorais. Contudo, não considerou que o valor depositado se refere a recursos próprios e não a doações de terceiros, não se enquadrando nas restrições do mencionado dispositivo. Argumentou que o candidato não recebeu recursos do fundo eleitoral e o depósito foi totalmente identificado, afastando qualquer ilegalidade. Afirmou que a sentença desconsiderou a realidade fática do município de Calçoene, Na barra inferior, não possui 16, agência 17, do Banco do 29, Brasil, 28 de do modo 9 que o recorrente do era 8 obrigado a se deslocar até o 2025, município do Amapá 66ª para realizar quarta operações sessão bancárias. judiciária Desse ordinária do modo, o TRP. depósito em dinheiro foi a Na única barra geolada alternativa inferior, viável 1. Recurso diante da eleitoral na inexistência de prestação de estrutura contas eleitorais, bancária número do local, processo sem que isso implique má fé ou violação ao princípio da 00420-45-45 de transparência. 2024. Ressaltou que a Origem, legislação Calçoene, eleitoral barra não P, pode ser relatora, juíza interpretada Paola de forma Santos. a inviabilizar o exercício de direitos políticos. Argumentou que não houve violação ao princípio da transparência, porquanto os valores foram devidamente comprovados em extrato bancário e declarados na prestação de contas, e que a sanção aplicada é medida excessiva e desproporcional, pois a irregularidade é meramente formal e o candidato agiu de boa fé ao justificar o motivo do depósito em dinheiro. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, se manifestou pelo não conhecimento em razão da intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento. É o relatório. Imagem ampla do plenário. Obrigada, senhor presidente, excelentíssimos julgadores, caros Foco na advogados, Procuradora Regional servidores aqui Eleitoral, doutora presentes. Sara Boa tarde a todos Cavalcante. que Ela é nos branca, de assistem. cabelos castanhos O Ministério escuros, Público lisos, Eleitoral longos, reitera agora os termos do presos parecer. em coque inferior. Imagem ampla do Devolvo a plenário. palavra à relatora. Eminentes julgadores, aqui eu adianto que o recurso ele não Foco na juíza ultrapassa Paola o exame Santos. de admissibilidade. E a sentença ela foi prolatada em 21 de março de 2025, tendo sido as partes intimadas no dia 24 de março de 2025
conforme atestam os documentos nos IDs 5253862 e 5253863. O recurso ele foi interposto somente no dia 28 de março, portanto, fora do tríduo legal. Desta feita, em razão da intempestividade, não conheço do recurso. Juiz Imagem ampla do Caliano plenário. Sei. Com a relatora, senhor presidente. Juiz Alex Lamy. Com a relatora, senhor presidente. Juiz Normando de Souza. Eu também acompanho a relatora. Juiz Keila Utsik. Acompanho a relatores. Conhecido. O Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu o recurso. Foca no esmarrador Mário Mazurek. Então, a julgamento, mandado de segurança criminal, número 0663-2025, origem ACAPA, relator juiz Normando de Souza. Comparamos. Trata-se de... Só um instante. Impetrante Breno Lima de Almeida, advogado Luciano del Castilho Silva, autoridade impetrada delegada de Polícia Federal do Oiapoque, vogais juízes Keila Utsik, Paola Santos, Caliano Sei, Rômulo Araújo não, Alex Lamy, procuradora de Justiça, doutora Sara Cavalcante. A palavra está com o relator. Senhor presidente, Imagem ampla do trata-se de plenário. mandado de segurança dado por Bruno Foca no juiz Normando de Souza. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, presos para trás. Usa óculos de armação escura. Usa máscara branca. Referiu o pedido Traz de toca preta. acesso a documentos e informações relativos ao inquérito de 097-359 da Oiapoque. O impetrante, por meio de seus advogados, requereu acesso a diversos documentos formais da investigação preliminar, tais como escalas de plantão, registros e tramitação das denúncias anônimas, justificativas para não prisão em flagrante de determinada pessoa que foi conduzida, esclarecimentos sobre a oitiva de agente policial na qualidade de testemunha, não de condutor, registros de ocorrências, despachos, gravações em áudio e vídeo, entre outros elementos essenciais, segundo ele, para o exercício da ampla defesa e do contraditório. O pedido liminar foi indeferido em decisão monocrática sob o fundamento de que não se verificava, naquele momento, a urgência necessária para a concessão da medida, tampouco a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado. A decisão destacou que a análise da legalidade da negativa de acesso exigiria o contraditório e a manifestação da autoridade impetrada, razão pela qual se optou por postergar a apreciação do mérito para o momento oportuno. Em sua manifestação, a autoridade impetrada sustentou a legalidade do indeferimento, invocando o caráter sigiloso do inquérito policial e a necessidade de preservar a integridade das investigações em curso. Alegou que o acesso irrestrito aos documentos poderia comprometer diligências em andamento, especialmente aquelas relacionadas à apuração de denúncias anônimas e à atuação Na barra de rolagem inferior, 2. Mandado de segurança criminal, número do processo 060063-63-2.25. Origem Macapá, Barra Pena, todo juiz Normando de Souza. Saltando que o direito de acesso aos documentos é corolário do princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando não há sigilo legalmente decretado. O parquet destacou que a negativa genérica da autoridade coatora sem fundamentação individualizada configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, comprometendo a transparência e a legalidade dos atos investigativos. Recomendou, portanto, que fosse determinado o acesso aos documentos requeridos com ressalva apenas das informações que estejam efetivamente protegidas por sigilo legal, devidamente fundamentado e formalizado. É o relatório, excelência.
Imagem ampla do Luciano plenário. del Castilho, pelo prazo regimental. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Foco no advogado Excelentíssimo Luciano Del Castilho. senhor Ele é branco, de relator, cabelos grisalhos, curtos, ilustríssima cortes laterais, os óculos de Procuradora armação Regional da República, escura, mais olhos juízes, emendados castanhos escuro, nariz afilado, na barba qualidade de escanoada, advogados, curta, em forma de cavanhaque, grisalha, atrás toga servidores, preta. serventuários. Uma boa tarde a todos. Como foi bem relatado pelo excelentíssimo senhor relator, o impetrante prefeito do município de Oiapoque requereu, junto à delegada daquela seção do município do Oiapoque, da seção regional da Polícia Federal do município do Oiapoque, informações a respeito do inquérito policial que tramita em desfavor do impetrante. O impetrante, na data da solicitação dessas informações, respondia a uma ação de investigação, ação de impugnação de mandato eletivo, a qual era baseada nos fatos apurados no inquérito respectivo, citado pelo ilustre relator, pelo excelentíssimo relator, e o inquérito naquela quadra se encontrava relatado, e finalizado e concluso, encaminhado para a supervisão aqui do excelentíssimo relator no egrégio TRE. E com base nesse requerimento, o impetrante solicitou acesso a alguns documentos que eram e são imprescindíveis para a produção da sua defesa, que dizem respeito à legalidade da ação preparatória levada a efeito pela autoridade policial. O inquérito relatado trouxe ao conhecimento de que, no período eleitoral, às vésperas da eleição, entre o dia 14 e 28, a Polícia Federal foi demandada com diversas denúncias anônimas a respeito do impetrante, informando que o mesmo se encontrava captando ilicitamente sufrágio. E, com base nessas informações anônimas, a autoridade policial procedeu a uma série de atos preparatórios de investigação. É de conhecimento dessa defesa que a denúncia anônima, ela por si só, ela não pode embasar a instauração do inquérito. Daí a necessidade de se apurar previamente a ocorrência e a existência de elementos mínimos que confirmem essa denúncia anônima para, assim, render ensejo à instauração do inquérito. Então, assim, a autoridade policial procedeu. Durante 14 dias, passou a realizar um monitoramento do prefeito Breno Lima de Almeida. E a defesa, como tese central, ela entende que a denúncia anônima ela não pode dar ensejo, render ensejo a medidas invasivas, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. E o monitoramento elastecido por tantos dias, por 14 dias, no nosso entendimento, é uma medida invasiva que não comporta por meio da apuração preliminar de denúncia anônima. Então, com base nesses fatos, o impetrante solicitou da autoridade policial essas informações e teve a negativa. Essas negativas elas foram evasivas, elas foram genéricas, elas invocaram fundamentos de segurança da sociedade, segurança dos servidores, e os documentos pretendidos, conforme bem relatado pelo excelentíssimo relator, eles dizem respeito a documentos que são corriqueiros, que são despachos de tramitações internas, são relatórios de missões, documentos que nós aqui na Justiça Eleitoral já estamos acostumados a lidar nos processos que tratam de cassação de registro, de ação de investigação judicial, inclusive com decisões fundamentadas com base nesses relatórios. Então, não são documentos de inteligência interna, e as manifestações e a fundamentação evasiva
e sem justificativa plausível, ela não se coaduna com o direito da defesa de ter acesso a esses documentos, né, para bem formular a defesa do seu constituído. Então, com base nessa negativa, o impetrante aviou, junto à Justiça Eleitoral e seu mandado de segurança, com vistas a ter acesso a essas informações, porque na audiência de instrução da AIME, chamou a atenção da defesa a contradição existente entre os depoimentos dos 2 delegados que foram ouvidos, né? Enquanto um deles afirmou que esses documentos eles existem, né? O outro afirmou que esses documentos não existem, justificou dizendo que o excesso de trabalho, né, inviabiliza que a delegacia do Oiapoque registre esses andamentos desses atos preparatórios de apuração preliminar de denúncia anônima. Cabe destacar que, por meio da instrução normativa interna da Polícia Federal, a normativa número 11 de 2001 e 254 de 2023, existe todo um regramento interno para a tramitação dessas apurações preliminares. Isso quer dizer que, pelo fato de não se ter ainda instaurado o inquérito, não quer dizer que essa apuração possa ocorrer livre de contornos. Ela deve se dar dentro das 4 linhas, ela deve ser formalizada, ela deve permitir que a defesa, diante desses atos, dessas ações, ele possa auditá-la. Então, consultação oral ao advogado Luciano Del Castilho. A Polícia Federal, ela prevê a comunicação ao delegado superior, ela prevê o registro dos despachos que determinem as ordens de missões, ela prevê que esses relatórios de missões sejam inseridos no sistema e, para nossa surpresa, quando solicitamos na AIME essa informação das diversas denúncias anônimas, somente uma chegou até o processo e registrada após o requerimento feito pelo juiz. Então, é imperioso que a defesa tenha acesso a essas denúncias, não ao inteiro teor delas, porque, como elas são anônimas, se encontram classificadas como anônimas, a identidade dos denunciantes ela deve ser preservada, mas isso não quer dizer que a defesa não possa auditar essas denúncias anônimas, porque a instrução normativa prevê que elas devam ser registradas no sistema, com todas as circunstâncias, documentos, né, e a identificação preservada do denunciante. E, por outro lado, essas informações elas não estão classificadas, né, como sigilosas ou reservadas. Então, a autoridade policial ela não tem como se valer desse fundamento para negar acesso à defesa a tais documentos. Se esses documentos estivessem classificados como reservados ou sigilosos, aí sim haveria óbice, né, no fornecimento. Então, o impetrante entende que essa negativa ela viola a sua prerrogativa da defesa, da advocacia, de ter acesso a essas informações, viola a súmula vinculante número 14, que permite ter acesso aos documentos já encartados, já finalizados. Aqui eu volto a reafirmar que o processo, o inquérito já se encontrava relatado nessa quadra e se encontra pendente a oitiva pendente a diligência determinada após o inquérito ser relatado, da oitiva de algumas pessoas na Polícia Federal. Então, com base nesses fundamentos, né, a defesa ela solicita dessa egrégia corte para que a ordem seja concedida na sua totalidade, porque esses documentos não são sigilosos, não são reservados, eles interessam à defesa e, por esse fundamento, nós rogamos que seja deferida a concessão total da ordem do presente mandado de segurança, é o que se requer. Uma boa tarde a todos. Imagem para o plenário. Obrigada, senhor presidente. O Ministério Público reitera os termos do parecer, recordando que o inquérito policial não é ocasião para o contraditório. A palavra ao relator. Sobre a admissibilidade, eu estou vendo que preenche os pressupostos todos e conheço da ação mandamental. Não vejo divergência, Vossa Excelência. Passando ao mérito.
O cerne da controvérsia, então, reside na negativa da autoridade supostamente coatora em fornecer Foco no acesso juiz a Normando certos Souza. documentos e informações, bem assim insatisfação com a resposta recebida a questionamentos relativos à investigação preliminar do inquérito policial 2004-097359 da DPF do Oiapoque, sob justificativa genérica de proteção de procedimentos internos e ausência de fundamentação específica. O direito líquido e certo do impetrante ao acesso aos documentos Na barra de requeridos alante encontra inferior, respaldo 2, no mandado de artigo segurança 7º da criminal, Lei número do processo da Advocacia, né, do Estatuto da Advocacia, que assegura ao advogado o direito de 00063-12.25, examinar origem autos e Macapá/P, investigações e relator ter juiz acesso a Normando Souza. documentos de seu cliente, mesmo sem procuração, quando públicos ou findos. Também a súmula vinculante 14 do STF consolidou o entendimento de que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o sigilo processual não é absoluto, devendo ser relativizado quando estiver em jogo o exercício do direito de defesa. Trago aqui uma citação da ação penal 1057, o ministro Francisco Falcão consignou que o sigilo dos dados processuais deve ser relativizado quando estiver em jogo o direito de defesa, sendo imprescindível o acesso dos advogados aos elementos de prova já documentados nos autos, ainda que em fase investigatória. A autoridade policial prestou informações detalhadas, indeferindo todos os pedidos com base em fundamentos legais e administrativos. O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo deferimento parcial apenas quanto ao pedido de visualização das escalas de plantão, desde que não fossem classificadas como sigilosas, formalmente como sigilosas. Passo à análise. O mandado de segurança, que é instituto constitucional destinado à proteção do direito líquido e certo, cuja existência e violação devem ser demonstrados de plano por prova pré-constituída. No caso dos autos, o impetente alega que os documentos solicitados são essenciais ao exercício da ampla defesa, invocando, então, o Estatuto da Advocacia e a súmula que eu já mencionei, número 14 do STF. Contudo, conforme bem pontuado pela autoridade policial e pelo Ministério Público Eleitoral, o acesso irrestrito a documentos internos da Polícia Federal encontra limites constitucionais e legais, especialmente quando envolve informações de natureza administrativa, estratégica ou de inteligência. Grande parte dos documentos requeridos pelo impetrante não se refere a elementos de prova formalizados nos autos, mas sim a registros administrativos internos da Polícia Federal, como escalas de serviço, protocolos operacionais, registros de sistemas, dados de inteligência e justificativas de decisões discricionárias. Tais documentos não apenas não integram o inquérito, como também dizem respeito ao funcionamento interno do órgão. Sua divulgação comprometeria, dentre outros elementos do processo, a segurança dos servidores envolvidos, a proteção das técnicas de investigação, a eficácia das operações policiais e, sobretudo, o próprio funcionamento da Polícia Judiciária. A Lei 12.527, que é de acesso à informação, é clara ao prever em seus artigos 22 e 23 que informações relativas à atividade de inteligência, segurança institucional e operações estratégicas podem ser classificadas como sigilosas, sendo vedado o seu acesso irrestrito. Decisões como a não lavratura de um flagrante contra terceiros, a atribuição de papéis a agentes e a ausência de testemunhas presenciais são atos discricionários da autoridade policial amparados por juízo técnico e legal. Não cabe ao mandado de segurança substituir o controle jurisdicional ordinário ou reavaliar escolhas legítimas da autoridade investigativa, especialmente quando não demonstrado abuso de poder ou ilegalidade manifesta. Eu entendo que andou bem o parecer do procurador do Ministério Público, que no caso foi, acho que o doutor Vitor, não foi a doutora Sara, ao opinar reconhecendo que apenas o pedido relativo às escalas de plantão e sobreaviso merece acolhimento, visto que sobre ele não foi alegado qualquer ato formal de restrição de acesso. Os demais pedidos foram corretamente indeferidos
por tratarem de matéria administrativa e estratégica protegida por sigilo legal. Diante do exposto, eu voto pelo deferimento parcial da segurança nos seguintes termos: deferindo o pedido, de acesso às escalas de plantão e sobreaviso dos policiais federais no período de 12 a 28 de setembro de 2024. Eu indefiro os demais pedidos por tratarem de matéria administrativa interna da investigação policial, cuja divulgação comprometeria a segurança institucional, a eficácia das operações e o funcionamento da polícia, além de não se enquadrarem no conceito de elementos de prova já documentados, que é previsto na súmula vinculante. É como eu voto, Excelência. Imagem ampla do plenário. Keila Utsik. Eu vou acompanhar o relator, sim. Isso, Galiano Sei. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Outra procuradora de Juíza Justiça. Paola Santos. Eu também acompanho, presidente. Acompanho o relator. Juiz Galiano Sei. Perdão, tinha ouvido meu nome, achei que tinha sido eu, né? Bom, boa tarde a todos mais uma vez, boa tarde aos advogados aqui presentes. Aproveito o relatório apresentado pelo relator, mas ouso divergir em alguns aspectos, voto dele, quanto os documentos a serem permitidos acessos à advocacia. Como sabido, o inquérito policial deve conter peças documentais que registram a investigação. Foco no juiz Galiano Sei. Ele é branco de cabelos castanhos escuros, curtos, costas laterais dos óculos de armação escura, olhos humilhados castanho escuro, sobrancelha, nariz afilado, barba escanoada, curto, castanho escuro, traje toga preta. Expressão de provas, do relatório final da autoridade policial e outras diligências realizadas, todas reduzidas a termo dentro do inquérito policial, conforme está determinado no Código de Processo Penal. Dito isso, verifico que realmente alguns dos pedidos feitos pelos entrantes são documentos essenciais e protegidos por um sigilo operacional, mas nem todos, tais como as escalas de plantão e sobreaviso, conforme colocado, mas as identificações dos servidores e das diligências realizadas são essenciais para o acesso ao investigado e à sua defesa. Da mesma forma que as notícias de fato ou denúncias realizadas devem ser reduzidas a termos e juntadas no inquérito. Elas têm que fazer parte do início do procedimento investigatório, em que pese não haver momento de defesa dentro do inquérito, mas nós devemos ter dentro desse processo a certeza que existe uma denúncia, como ela foi formulada, as suas descrições de forma detalhada, para que sim a defesa tenha acesso a essa documentação posterior e assim apresentar defesa. Dito isso, analisando a resposta apresentada pela autoridade coatora, a qual informa que alguns desses documentos não se reduziu a termo, mesmo sendo obrigatório pela legislação interna, por causa de excesso de trabalho, ou ainda não liberaram acesso aos advogados, por ser uma questão de segurança, eu entendo que aqui parcialmente assiste razão, segurança ao impetrante, né? Para que ele tenha acesso à escala de plantão de sobreavisos, conforme definido, a identificação e as diligências realizadas dentro do inquérito policial, e a forma do recebimento da notícia de fato devidamente reduzidas a termo dentro do inquérito policial. É o meu voto, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Alex Lamy. Senhor presidente, vou acompanhar o relator, destacando o seguinte, que o que se está dando acesso aqui, a partir da concessão da segurança, são as escalas Natália, pretéritas, ambiente e não as virtual, escalas juiz presentes, nem as Alex escalas Gouveia. futuras. E eu ressalto isso, porque as escalas presentes e as futuras, essas sim poderiam comprometer a segurança institucional da Polícia Federal, especialmente da Polícia Federal em Oiapoque, que está numa fronteira considerada inclusive estratégica. E acompanho o relator também no seguinte aspecto: a súmula vinculante dá acesso à defesa aos documentos que estejam documentados no inquérito, de tal forma que não haja no âmbito do inquérito, peças consideradas sigilosas, exceto aquelas decisões pendentes ainda de cumprimento. Portanto, divergindo respeitosamente do juiz Galiano Sei, eu acompanho integralmente o relator. Obrigado, senhor presidente. Proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unidade, conheceu do mandado de segurança e, no mérito, por unanimidade, por maioria, concedeu. Foco no desembargador Mário Mazurek. Agora imagem ampla do plenário.
A unanimidade concedeu parcialmente a ordem nos termos dos votos proferidos, vencido em parte o juiz Galiano C. Foco no examinador Mário Mazurek. Cuidado aos pares se há processo em mesa. Não havendo mais processos, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de todos. Recording stopped. Imagem ampla do plenário. Sequência de Mário Plenário. Tribunal Regional Eleitoral, Pais e Magistrados.